Olá, eu sou Jéssica Nascimento. Estamos transmitindo o programa O Assunto é Gestão pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária, canal 2.1. Também estamos ao vivo em nossa live no Instagram, @rtv.ufrr. A Rádio Universitária também pode ser acessada por meio do aplicativo Rádiosnet. Basta baixar o aplicativo em seu aparelho celular, procurar Rádio Universitária 95,9 FM e ouvir toda a nossa programação. E também no endereço eletrônico na internet, radio.ufrr.br. Hoje vamos falar sobre o curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Roraima, que está com inscrições abertas para o vestibular. E para falar sobre esse assunto, estão aqui no nosso estúdio o professor Sérgio Lopes, coordenador do curso de Educação do Campo, e o professor Paulo Marotti, que é presidente da comissão do vestibular. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigado. O professor Paulo Marotti está aqui com a sua viola, né, que é a sua companheira inseparável. E aí, nessa abertura do programa, ele vai tocar para a gente um trecho da música Não Vou Sair do Campo, de Gilvan Santos. Professor, por favor. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticunas, caetés, castanheiros, seringueiros, pescadores e poceiros, nessa luta tão de pé. Eu não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. E como bem diz a música, né, educação do campo é direito, não é esmola. Então, professor Sérgio, o que seria o curso de Educação do Campo? Inicialmente, agradecer a todos pelo convite. É uma honra estar aqui, divulgar o nosso curso, falar de Educação do Campo. É sempre um prazer. Eu e o companheiro Paulo Sérgio Marotti temos feito isso quase uma década já. Então, a Educação do Campo, é bom a gente lembrar o seguinte, fazer um breve histórico quando a gente fala de Educação do Campo para o estado de Roraima. A Universidade Federal, a nossa universidade, elaborou uma proposta há aproximadamente 13 anos. O curso existe. E, ao longo desse processo, muitas dificuldades, muitos desafios, muitos empecilhos nós experimentamos, nós experienciamos, e é bom registrar aqui. Para você ter uma ideia, o curso, quando aprovado, o nosso curso de Educação do Campo, ele está dividido em Ciências da Natureza e Matemática. Inclusive, o Paulo Sérgio aqui é professor de Biologia, do curso de Ciências da Natureza e Matemática, com foco em Química, Física, Matemática e Biologia. E Ciências Humanas e Sociais, com foco em Sociologia, Geografia, História e também Língua Portuguesa, acabou entrando nessa diversidade aí. É interessante também lembrar que o curso é uma proposta afirmativa. Ele nasce enquanto um projeto aprovado pelo MEC lá atrás, e até 2014 era projeto. Então, nós recebíamos um valor do próprio MEC, uma rubrica, um valor destinado para esse projeto. A partir de 2014, principalmente no segundo semestre, a universidade abre concurso para vagas para o professor efetivo. Portanto, a partir desse instante, 15 professores são aprovados, professores efetivos das diversas áreas do conhecimento. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o curso de licenciatura em Educação do Campo forma de sujeitos para atuarem nas áreas do campo, é um curso de formação inicial, portanto,
formar licenciados que atuarão nas nossas comunidades, nas vicinais, nas escolas do campo. Inicialmente foi muito difícil, porque os egressos nossos não tinham direito a fazer os concursos do Estado. Como vocês sabem, vocês acompanharam essa nossa luta que falaremos mais adiante. Nós temos hoje aproximadamente 180 alunos ativos, né, matriculados no nosso curso, e pelo menos 120 já são egressos, foram formados, que estão atuando tanto na gestão. Temos também egressos indígenas. Quando a gente fala de campo, a gente também inclui os povos indígenas, porque a gente entende que esses sujeitos também fazem parte do campo. Então, temos egressos fazendo mestrado, temos egressos que fizeram mestrado já. Quer dizer, então, essa luta ela é histórica. Somente agora, recentemente, em parceria com a reitoria, a gente não pode esquecer do apoio de algumas figuras, de alguns tanto políticos como representantes da universidade, como o próprio reitor, o professor Geraldo Ticianelli, o deputado evangelista, o colegiado da licenciatura em Educação do Campo, o Centro de Educação do Campo, o Fórum de Educação do Campo. Então, nós formamos eu digo que um grupo gigante para poder reivindicarmos as nossas pautas. Por que dizer isso? Porque a Educação do Campo, na verdade, é um curso que não nasce de cima para baixo. A proposta é de inclusão. Então, nós trabalhamos com filhos de campesinos, nós trabalhamos com sujeitos que moram em territórios muito longínquos daqui, territórios que, por exemplo, o povo Waiwai. Nós temos alunos Waiwai, que levam horas para chegar aqui. Então, a ideia do curso é exatamente, por isso que a gente fala de uma pedagogia freiriana. A proposta do curso é exatamente trabalhar com essa inserção desses sujeitos que, muitas vezes, historicamente, lhe foram negados o direito de ter acesso à escola. Quando a gente fala de educação do e no campo, é porque a gente compreende que a escola precisa estar no campo e precisa ter o apoio e a participação daquela própria população para entender o que seria campo, né? Que é um conceito que eu costumo dizer que está sempre em construção. E quando o companheiro Paulo inicia com um trecho de uma música que é um emblema, um símbolo de resistência nosso, né? Não vou sair do campo para poder ir para a escola. É o que mais a gente escuta na voz dos alunos, dos egressos, dos companheiros, né? Então, historicamente, a gente sabe que poucas escolas chegavam nas áreas de assentamentos, nas vicinais, nos espaços mais longínquos da nossa Amazônia roraimense. É um termo que eu tenho utilizado para poder explicar a educação do campo no nosso estado, na nossa universidade. É estudar no campo, né? O direito de estudar no seu local. E como o senhor já estava falando aí dessas pessoas, dessas figuras políticas, de todo esse trabalho que foi feito para a inclusão do curso de Educação do Campo no plano de carreira do governo do estado, já vamos adiantar, a gente tinha programado para o segundo bloco, mas a gente já traz aqui para conversar sobre isso. Quais são os benefícios dessa inclusão, né? Recentemente, o curso de Educação do Campo, os profissionais formados nesse curso, eles foram inclusos no plano de carreiras do governo do estado de Roraima. Qual é o benefício dessa inclusão? Boa pergunta. Eu acho que o grande benefício é você saber que o sujeito, o nosso aluno, que cursou a licenciatura em Educação do Campo, ele pode realizar concursos. Nós tivemos, com essa luta, os resultados começam a aparecer, porque já temos alunos indígenas, inclusive, não indígenas, tomando posse. A partir desse diálogo, a partir dessa reivindicação, a partir dessa grande conquista, a gente já pode ver, eu diria até, um brilho no olhar do aluno, do egresso, ligam para a gente, parabenizam por mais essa conquista. Então, nós temos vários benefícios, né? Primeiro, a própria inserção desse sujeito no edital. Depois, ele poder, inclusive, né,
ele poder escolher as áreas que podem atuar, os lugares, que vai desde gestão até a própria ensinagem, até ser professor nas salas, respeitando as áreas do conhecimento, como o próprio governador incluiu no decreto essa possibilidade da gente. Eu acho que é uma abertura mais, eu acho que fica claro, porque os egressos faziam mestrado, eles concorriam aos editais como professor seletivado e não tinham direito de fazer o professor... Aliás, não poderiam ser não professores poderiam efetivos. ser professores efetivos. Então, eu acho que essa foi a grande sacada, a grande luta. E ela foi muito, eu diria, doloroso no primeiro momento, porque a gente, com essa frente que constituímos, o companheiro aqui acompanhou bastante o Centro de Educação, amigos pessoais, amigos dos movimentos sociais, né? E o próprio reitor, dialogando com alguns deputados e o próprio governador, acho que resultou num bom trabalho, né? A gente pode dizer agora que os egressos da licenciatura em Educação do Campo podem sim fazer os concursos sem nenhum problema. E ainda temos novos desafios. Por quê? A gente acredita que é possível trazer mais gente. A perspectiva de uma educação popular, como pensa Boaventura dos Santos Souza, é exatamente trazer para a universidade mais grupos de sujeitos que estão fora desse espaço urbano ou no entorno de Boa Vista, que às vezes tem acesso às universidades, ao ensino médio e tal. Tá bom? Então, acho que essa é uma boa justificativa. E, professor Paulo, o curso ele busca atender necessidades bem específicas, né, da nossa região, como o professor Sérgio vem explicando para a gente. Quem pode participar desse processo seletivo, desse vestibular do Leducar? Legal, Jéssica. Então, vamos lá. Quando você termina o ensino médio, tá, você pode concorrer a essa vaga. Tá? Mas cabe um destaque. Muitas pessoas que buscam fazer esse exame, aí no caso, classificatório, só um detalhe. Se você... muitos deles, olha, eu estou terminando agora em junho o meu curso, né? Se você olhar no final do edital do vestibular, do Leducar, nas últimas páginas, vai ter uma dessas páginas, olha, eu não consegui ainda o meu certificado. Então, você pode ir junto à direção da escola que você está estudando. Ali eles vão preencher com suas notas finais do primeiro, segundo, terceiro ano, carimba com a assinatura do diretor, e nós também estamos aceitando. Porque muitas vezes esse diploma ele demora um pouco mais tempo. Então, você também, mesmo quando não saiu o diploma, você vai na secretaria da sua escola, precisa de uma assinatura da direção, eles vão preencher com seus dados das médias do primeiro, do segundo, do terceiro do médio, e nós vamos aceitar. Tem que ter o carimbinho da escola, tá? Porque muitas vezes atrasa a saída do certificado, então nós também estamos aceitando. Então, respondendo, para fechar, você terminou o médio, você já pode fazer, você está para terminar, já está ali na boca de fechar, falta pouquinho para sair o certificado, vá na sua secretaria da sua escola, obtenha essas médias, o preenchimento é da secretaria, eles carimbam para a gente também está aceitando, Jéssica. E esses alunos eles têm que ser dessas áreas rurais de Boa Vista, eles têm que comprovar isso também. Esses alunos, a preferência é para esses grupos advindos dessas áreas rurais. Tá? Mas eu queria destacar, veja, Boa Vista também tem área rural. Né? Então, nós estamos recebendo alunos... Área rural e área indígena. E área indígena. Então, nós também estamos recebendo alunos dessa cercania. Né? Então, às vezes a pessoa pode falar assim, pô, mas só eu que moro lá em Pacaraima... Não, tem alunos, nós estamos recebendo alunos aqui do nosso entorno também, tá? Que compõem essa área. Temos assentados aqui na área de Boa Vista também, né? Sim. E é interessante só reforçar aqui o que o companheiro está colocando, que nós conseguimos que o vestibular existe a isenção da taxa, acho que esse é um destaque importante.
A gente não está cobrando taxa, talvez um dos poucos cursos da nossa universidade que não é outra conquista. Por isso que você perguntou, né? E os desafios são sempre constantes, né? Essa é mais uma conquista nossa, o vestibular gratuito, e a gente não, além de não cobrarmos uma taxa, também é só a avaliação de um histórico, como o professor Paulo colocou aí. Ou seja, você vai no site da Universidade Federal, você vê lá o edital e você vai ter o link feito em grupo, pelo colegiado. Nós discutimos muito isso na licenciatura em Educação do Campo, junto, inclusive, com movimentos como o Fórum de Educação do Campo, e aí algumas conquistas. Por exemplo, a isenção. Segundo, 30 vagas para ciências humanas, 30 vagas para ciências da natureza e matemática. Não teremos provas escritas, como é comum na universidade. Então, a gente faz uma avaliação do histórico, tiraremos uma média, a comissão, agradecer aqui o apoio da CPV, da Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de Roraima, na figura do professor Gioconde, que tem dado todo o nosso apoio com sua equipe, e a gente, junto com a comissão, nós, junto com a CPV, organizamos uma comissão de vestibular, para que a gente acompanhe esse processo. Então, você tem a avaliação do histórico, que vamos tirar uma média, e uma carta de intenção, que não deixa de ser uma redação que nossas professoras, que há uma equipe de professores indicados pelo próprio colegiado que fará essa leitura, essa avaliação. Então, é importante, né? A gente percebeu, e era o próprio professor Paulo aqui reclamava muito disso, e outros colegas também, uma taxa de R$60, de 50, por menor que seja o valor, implica em o sujeito não fazer a inscrição do vestibular. Fica oneroso, então, né, acho que a gente fica muito feliz em perceber que a universidade é esse espaço de luta, de resistência e de superação e de inclusão nesse momento tão difícil, nessas convulsões sociais, nesses problemas socioeconômicos que a gente tem experimentado. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo agora. O assunto é gestão está... Estamos no ar com o programa O Assunto é Gestão. A UFRR está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Basta procurar o UFRR Oficial ou acessar nossa página na internet, ufrr.br, para ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. A gente vai ouvir agora mais um pouquinho da moda de viola do professor Paulo Marotti. Bom, nós vamos tocar uma que se chama Rio de Lágrimas. Noventa e 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, com a viola do professor Paulo Marotti, do curso de Educação do Campo, que é o nosso assunto de hoje, e também está em nosso estúdio o professor Sérgio Lopes, que é coordenador do curso. Professores, no primeiro bloco a gente explicou um pouco sobre o curso, sobre o seu funcionamento, e é um curso que tem uma metodologia diferenciada, né? Explica para a gente como é que funciona, é uma metodologia que chama a pedagogia da alternância. O que significa isso? É uma boa pergunta, portanto, uma boa provocação para a gente explicar. Eu acho que o nosso curso, além de formar por área do conhecimento, nós trabalhamos com essa proposta pedagógica diferenciada. O que é isso? Os alunos, eles experimentam 2 momentos: o tempo universidade. O aluno vem à universidade, vem ao campus Paricarana, assistir às nossas aulas. 30 a 40 dias eles ficam aqui. Eles retornam às suas comunidades para desenvolver as atividades propostas por
cada professor da licenciatura em educação do campo. A gente precisa, inclusive, voltar mais às comunidades para poder acompanhar esse trabalho desenvolvido pelos alunos, que envolve, no tempo comunidade, o programa PIBID e o programa Residência Pedagógica. Então, há um conjunto de atividades que a gente vai trabalhando coletivamente. E é preciso evidenciar que o tempo comunidade não é o tempo de não escola, muito pelo contrário. Há um complemento. Quando a gente lê Selma Garrido ou os autores da área do curso de Educação do Campo, a gente precisa ter clareza disso. Tempo universidade, tempo comunidade. São 2 momentos, mas um está aglutinado ao outro, é uma espécie de amálgama. O processo de teórico que eles adquirem aqui na universidade, voltando ao campo, desenvolverão suas atividades em alguma escola, em alguma comunidade, a partir do que foi discutido em sala com o nosso professorado. E, professor Paulo, falando sobre o vestibular especificamente, que está com inscrições abertas, quantas vagas são ofertadas e como essas pessoas podem fazer a sua inscrição? Pronto. Veja, são 30 vagas para as ciências naturais e matemática, 30 vagas para as humanas, né? Ciências humanas e sociais. Então, você é interessado, você vai no site da universidade. Primeiro dê uma olhada no edital, busque pelo Google, você encontra. Digita lá, edital 2023, Leducar UFRR, vai direto no link, abra o edital, dê uma lida no edital. Tá? As inscrições começaram segunda-feira agora, dia 10, e vai até dia 12 de maio. Como que vai funcionar? Você entra no link, nesse link, ali você vai fazer a inscrição sua, colocando seus dados pessoais e, detalhe, anexando alguns documentos que são importantes para a nossa comissão avaliar. Primeiro delas, o seu RG, tá? Com foto. Tá? Então, abra seu RG, escaneie ele por inteiro. Tá? Não é só os dados de número de RG, pai e mãe, não. Precisa botar foto também. Tá? Então, abra o RG, escaneie ele inteiro, é o primeiro documento. Segundo documento, e importante, o histórico escolar com suas médias do ensino médio, como eu comentei anteriormente. Se você está para concluir, vá até a secretaria lá, eles vão colocar seus últimos dados de notas do 3º ano, carimbo da secretaria, assinatura do diretor, escaneia e manda para a gente. E, por último, o que o professor Sérgio acabou também de mencionar, é uma carta de intenções. O que significa uma carta de intenções? Por que eu estou escolhendo esse curso? Por que eu quero ser um professor que atua em área rural? Qual é meu histórico? O que tem a ver com isso? Minha formação? Por que eu quero isso? Eu quero que você escreva isso, né? E anexe também. Vão ter 3 botões para você anexar esses documentos. Repetindo, RG ou algum documento com foto por inteiro, histórico com suas médias e uma carta de intenções onde você vai dizer o porquê que você quer fazer esse curso. E, professor Sérgio, quais são os diferenciais da atuação de um professor formado na área de educação do campo? Excelente questão. É o seguinte, o que a gente fala bem breve aqui, porque o tempo é curto, por que a gente pensou numa proposta de educação do campo para o nosso estado? Primeiro, quando as licenciaturas em educação do campo surgem há cerca de 15 anos, uma pesquisadora da nossa área, por exemplo, que pesquisou as áreas de assentamentos no Brasil, a professora Mônica Molina, da UNB, ela fez uma pesquisa e investigou que, de cada 6 jovens que terminavam o ensino médio nas áreas de assentamentos, vicinais, comunidades mais longínquas desse país, 2 terminavam o ensino fundamental. De cada 6 que estavam no fundamental, só 2 terminavam. No ensino médio, apenas 1 concluía o ensino médio. Então, a partir dos diálogos de 98 para cá, a gente foi construindo uma grande rede. Hoje nós estamos em mais de 40 universidades no país, a educação do campo. É uma proposta que é diferente da pensada pela educação rural no passado. Nós nem usamos mais esse termo que está muito ligado à questão agrária, que está muito ligado à questão do latifúndio, do grande latifúndio e etc. Então, a educação do campo
é uma proposta inovadora, é uma proposta que a gente usa muito a pedagogia da alternância, cujas bases epistemológicas estariam no próprio Paulo Freire, Roseli Caldarte, na própria figura do Karl Marx, para poder a gente compreender esse processo histórico, tá bom? Então, eu acho que, resumidamente, é isso para o momento aqui, tá bom? E esses sujeitos atuarão aonde? Voltam para as suas comunidades, terão direito a fazer concurso e vão trabalhar nas escolas por área do conhecimento. Porque muitas vezes a gente percebia que o sujeito fez sociologia e numa escola o convida para a ministração de aulas de biologia. Não faz sentido. Então, formar por áreas do conhecimento, inclusive na Amazônia roraimense, termo que tem usado bastante, significa o quê? Você ofertar mais possibilidade para esse egresso nosso aqui, que teve uma formação por áreas do conhecimento. Ciências da natureza e matemática, ou ciências humanas e sociais. Então, estou muito satisfeito de estar aqui com o companheiro, ouvindo a Viola e agradecendo também pelas perguntas importantes, né? e suscitando novos debates e esclarecendo, né? Tentando esclarecer o que é a proposta da pedagogia da alternância, o que é a proposta, como pensar a educação do campo para as nossas comunidades, né? Ainda estamos com algumas escolas fechadas, ainda temos escolas com aulas híbridas, com aulas usando o Meet ainda, mesmo num período pós-pandêmico, o que é preocupante. Mas a gente acredita muito no diálogo, essa é a base da educação do campo. Fazer diálogo com a universidade, fazer diálogo com as prefeituras, com as secretarias, para que o nosso curso, e nesse momento aqui que nós estamos, né, dialogando com vocês, e a gente sabe que tem um espaço grande, chega até as nossas comunidades, deixar bem claro qual é a proposta da educação do campo. Só para finalizar, 30 vagas de humanas, 30 vagas de ciências da natureza e matemática, o nosso vestibular está aberto, reforçando aqui, até o dia 12. Então, não há dificuldades e, quem tiver dúvidas, entrar em contato com a coordenação da licenciatura em Educação do Campo, com a CPV ou com a comissão na figura do professor Paulo Sérgio, que está aqui conosco. E falando em professor Paulo Sérgio, a gente já está se encaminhando para o encerramento do assunto a gestão. O professor Paulo Sérgio Marotti, né, que a gente conhece como Paulo Marotti, também apresenta um programa aqui na Rádio Universitária 95,9 FM, que é o programa Momento de Roça, e já está perto de estrear uma nova temporada, né, professor? Jéssica, nós vamos começar agora em maio com a nova versão do Momento de Roça, né? E é um projeto como um projeto de extensão universitário, né? Que nós temos o apoio do pessoal aqui da rádio, agradeço de antemão, onde nós trazemos um pouco da música de viola, só apresentando aqui, pessoal. Para quem não conhece, isso aqui é uma viola, olha, são 10 cordas. As pessoas acham que eu estou tocando violão, mas isso é bem diferente do violão, é outra afinação. E o Brasil é rico nesse item, porque a viola é um instrumento muito diferente, tá? As afinações obedecem uma regionalidade. E nós, no programa, trazemos um pouco dessa história da viola através da música caipira raiz. E também projetos agroecológicos, fala um pouco da educação do campo. Então, aproveito, ouvinte, telespectador, todo sábado, a partir de maio, às 6 horas da manhã, nós estamos com o Momento de Roça de volta aí para vocês. Muito bom. Bom, o assunto a gestão chegou ao final. Nós conversamos com o coordenador do curso de Educação do Campo, o professor Sérgio Lopes, e também com o professor Paulo Marotti, que é presidente da comissão do vestibular. Muito obrigada pela participação de vocês no assunto a gestão. Nós que agradecemos o convite, estaremos aqui sempre à disposição para o que precisar. O assunto a gestão fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a nossa próxima edição. A gente escuta mais um pouquinho do professor Paulo Marotti. Tchau. Tchau. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola.